Você já sonhou com água? Quem nunca? Quem nunca sonhou nadando numa praia muito linda ou num lago, água entrando dentro de casa, temporal, chuva? Quem nunca sonhou com ondas muito altas? Enfim, são sonhos dos tipos mais variados, mas com um elemento que gera muitas questões. O que quer dizer quando eu sonho com água? Bom, já vamos começar analisando o que a água significa num contexto de vida natural. Para algumas pessoas, hidratação, vida, mantém o corpo saudável, a pele bonita. Para outras pessoas, se é uma água salgadinha da praia, simboliza descanso, calmaria, férias. Já para outros, água é sinônimo de limpeza. Água lava tudo, assim minha mãe dizia. Esses são alguns aspectos que as pessoas assimilam o elemento água. Mas e de um ponto de vista sobrenatural? Bom, se nós voltarmos para a Bíblia, onde o elemento água aparece em vários aspectos diferentes, nós vamos ver a água sendo associada ao Espírito Santo, a novo nascimento, batismo, nascer de novo. Vemos também a água sendo associada a multidões, sendo associada à presença de Deus. Enfim, a água, dependendo do contexto do seu sonho, pode simbolizar várias coisas. Então vamos analisar juntos aqui para entender por que você sonha tanto com água? Partindo de uma perspectiva natural, você sonhar com água, às vezes é você bebendo muita água. Por quê? Porque foi dormir com sede, comeu comida salgada antes de dormir. Outro sonho natural do nosso próprio corpo ou das nossas emoções é sonho com enchentes, com afogamentos. Esse tipo de sonho está associado a um trauma ou ao que chamamos de sonhos baseados em medo. Outro muito popular é a pessoa tentando respirar debaixo da água. É muito normal e às vezes muito fisiológico, porque a pessoa não está conseguindo respirar enquanto dorme, talvez por causa de uma adenoide, um bloqueio natural no aparelho respiratório, e aí o que acontece? Ela sonha que está se afogando. Muito comum também a galera sonhar com ondas muito altas, tsunamis que estão vindo e destruindo toda a cidade. Esses sonhos podem ser sobrenaturais? Sim, mas essas categorias e essa espécie de sonho geralmente está associada a um sonho natural, gerado por nós mesmos. Mas e aí? E quando é um sonho sobrenatural? Não veio de mim, é uma revelação divina. Como é que eu entendo se a mensagem veio associada com o elemento água? João 7,38 diz que de nós fluirão rios de águas vivas. Nesse versículo, a água está associada à vida, à presença de Deus, a algo sobrenatural e divino que pode fluir de dentro de nós para outras pessoas. Em Ezequiel capítulo 47, a água também está associada à presença de Deus, à intimidade com Ele, pois nesse capítulo especificamente, o profeta está entrando em águas e ele é chamado a entrar em águas profundas, simbolizando uma intimidade, uma entrega total a Deus. Ainda em Ezequiel 47, vemos a água sendo associada à cura, àquilo que traz vida, àquilo que restaura todo lugar. Ou seja, é o poder da presença do próprio Deus agindo dentro de nós ou ao nosso redor. Quando sonhamos com rios, com cachoeiras, águas que estão em movimento, geralmente estão conectadas na Bíblia à presença do próprio Espírito Santo de Deus, o próprio Deus agindo de maneira sobrenatural. Já quando sonhamos com piscinas, lagos, dependendo do contexto do sonho, pode estar falando sim da presença de Deus e do mover dele, mas de uma maneira privada. Ou um indivíduo, ou uma família, ou uma comunidade específica. Ao contrário do mar, que a Bíblia associa em Apocalipse 15:12 como um espelho diante do trono de Deus, algo que reflete, que representa a presença do próprio Deus, mas de uma maneira coletiva, abrangente, como vemos também em Apocalipse 13. Mas aí ele está de uma maneira negativa. Espera aí que eu vou falar sobre esse aspecto daqui a pouco.
Mas tanto Apocalipse 13 como o Salmo 65:7 estão associando oceanos, mar, a multidões, a um grupo muito extenso, muito grande de pessoas. E esses textos também nos levam a entender que este mar de multidões, esse mar de pessoas, pode estar representando também opiniões, falas, coisas que ouvimos de outros. Abacuque 2:14 fala sobre uma água que inunda, que enche, que cobre a terra. Se no contexto do seu sonho você vê uma enchente, uma água que levanta, que cresce e que cobre o lugar, mas essa água é limpa, ela não traz destruição. Podemos conectar esse sonho a Abacuque 2:14, que fala sobre essa água que cobre a terra como a glória de Deus, a presença dele sendo espalhada nos corações. Mas e tem gente que diz, não, eu sonhei que eu estava andando sobre as águas. Bom, dependendo do contexto desse sonho, podemos associar a Mateus 14:22. Que é onde Jesus convida Pedro para andar sobre as águas. E numa dúvida momentânea, Pedro começa a afundar. Mas Jesus chama a atenção dele para olhar para o rosto do mestre. E aí ele consegue andar sobre as águas. Esse sonho pode estar falando da sua fé. Fé para passar por cima dos problemas. Fé para andar acima da situação. Mas não, eu sonhei que eu estava bebendo água. Ou eu estava servindo copos de água a alguém. Ou uma jarra na minha mão e eu servia para várias pessoas. Se o contexto do seu sonho você está servindo água ou recebendo água, podemos associar isso a Mateus 10:42. Onde diz que quem serve um copo de água a um profeta ou a um servo de Deus recebe um galardão de profeta. Esse sonho específico, dependendo do contexto, está falando sobre servir, sobre dar aquilo que você tem, semear a presença de Deus no coração das pessoas. E também, se você está bebendo e recebendo de alguém, receber esse maravilhoso ato de servir. Mas e se o sonho foi sobrenatural, mas não veio de Deus, foi um pesadelo? Como é que eu vou entender? Nesse caso de um sonho das trevas, a água geralmente vai estar suja, contaminada, seja como uma água de esgoto, uma água de lama, uma água de barro. Por isso ela já não representa mais a presença de Deus. A menos que a água seja transformada em vinho. Aí nós entendemos, claro, como um milagre de transformação. Um milagre que vai gerar salvação, que vai gerar provisão, assim como nós vemos naquele casamento na Bíblia. Mas voltando ao aspecto negativo, lemos em Apocalipse 13 sobre um mar de onde surge um animal, que é conhecido como a besta. Nesse capítulo específico, nós entendemos no contexto que esse mar é o mundo, são as pessoas, é a humanidade. Partindo desse entendimento, já percebemos que não é a presença de Deus. Esse mar está falando de uma outra coisa. Ou seja, se o sonho é de um aspecto negativo ou com uma mensagem das trevas, você pode sim ver um mar, mas talvez um mar escuro, bravio, um mar que está se levantando para trazer destruição. Aí associamos a Apocalipse 13. Mas quer ver um bem comum que eu recebi várias mensagens? Foi sonhos com ondas ou tsunamis. Será que eu falei certo? Tsunami? Muitas referências bíblicas, mas são muitas mesmo, estão falando de ondas num aspecto negativo. Essas referências associam ondas altas, mares bravios, a tribulações, a problemas, a perturbações, a desafios, como 2 Samuel 22:5, Jó 38:11 e esses outros que estão aparecendo aqui nessa coluna. Ondas em sonhos, em uma porcentagem bem grande, vem trazendo destruição. E se vem trazendo destruição e matando a vida, com certeza eu posso te afirmar 100% que não é a presença de Deus. Outro aspecto negativo que rola muito nos sonhos das pessoas é a enchente. Já vemos o que ela pode simbolizar num contexto positivo, num contexto divino. Mas nesse caso, a enchente, ela também vem como a onda para destruir, para inundar o lugar. Então, se você já passou pelo vídeo do elemento casa, você vai entender que se a sua casa está sendo inundada por uma enchente, essa água é suja, é contaminada, e nesse sonho tudo está sendo destruído dentro dessa casa,
não é motivo de pânico. Calma, é só um chamado para orar, para interceder, para chegar mais perto e buscar a presença de Deus. Enfim, talvez eu falei muito, mas não falei sobre o elemento água de uma forma bem específica com o que você sonhou. Mas não tem problema, eu sempre quero te convidar a enviar para mim o elemento que mais é do seu interesse em sonhos. E nós vamos falar sobre ele aqui em alguns dos nossos episódios. Por hoje, eu espero que você tenha entendido o que o elemento água pode significar, tanto num sonho natural, como num sonho sobrenatural, ou em um sonho sobrenatural, mas que não vem de uma fonte divina. Meu nome é Aline Pires e eu quero te agradecer por estar aqui comigo compartilhando de mais um episódio de Sonhos, Visões e Outras Revelações.